Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta e na próxima sexta-feira o futebol regional vai se reunir aqui em Moreira de Cónegos. Para além da festa do futebol regional, terminará com a final da Taça Associação Futebol de Braga. E eu vou começar a nossa conversa com os dois técnicos do Brito, Rui Castro, do Santa Eulália, Filipe Gonça, a quem eu agradeço a presença e a disponibilidade que tiveram para estarem à conversa connosco, para antever aquilo que será, eu diria que um jogo empolgante. Mas eu vou começar a primeira conversa por um comentário feito pelo Rui há bocadinho. Relva verdinha, espetacular, estão reunidas todas as condições para assistirmos a um grande jogo. Ora, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença e pelo convite para estar aqui na Rádio Inquieta. Sim, sem dúvida, é um momento final do ano, num campo destes. Era muito importante para nós estarmos na final. Queríamos isso também no início do ano, depois de conseguirmos o campeonato da nossa série, apesar de não conseguirmos a subida à divisão acima e também o título de campeão da Pro Nacional. Queríamos esta final e de facto, sabendo que é uma festa do futebol e que é num relevado assim fantástico, só poderíamos estar felizes por isso. Filipe, será o adversário do Brito, terá que jogar nas mesmas condições. Antes de mais, boa tarde a todos que nos seguem e aos presentes. É um gosto enorme estar aqui hoje e também parabenizar a Rádio Inquieta por isso mesmo. É de todo importante mostrar o futebol amador, digamos assim, e cada vez mais estar envolvidos no processo, e isso é gratificante para todos. No que diz respeito ao jogo da próxima sexta-feira, será um jogo especial, certamente. Um jogo em que tudo fizemos ao longo da época para estar aqui e marcar presença nesta mesma sexta-feira, numa final da Taça, com um adversário que me diz muito, por sinal, não só pelo Rui que está aqui, que temos sempre este companheirismo, mas também pela envolvência e pelo facto de já ter representado também o clube, e marca sempre, como é lógico. Embora nesta final não vamos olhar a isso, vamos olhar aos nossos interesses. Represento o CCD Santa Eulália e é com todo o respeito que tenho que dignificar ao máximo essa mesma camisola, esse clube, esse emblema, e queremos estar à altura do jogo, queremos fazer da festa da taça um sinal de envolvência, quer pela massa adepta, quer pela própria associação, quer pelos treinadores, as equipas que ficaram para trás, porque é um privilégio enorme estar aqui hoje e representar a associação com dois emblemas que tudo fizeram para alcançar a final, e merecida, por sinal. Portanto, estão aqui vários ingredientes reunidos para que seja uma festa da taça, digamos assim, num bom clima, num bom campo, num bom relevado, por sinal. Próximo dos dois clubes. Precisamente. Portanto, penso que está aqui o que é necessário para que seja um bom jogo. Duas equipas que chegam à final em circunstâncias diferentes. O Santa Eulália empata em Sande por 2-2 e depois vence por 2-0 em casa. O Brito vence por 1-0 o Dumiense e depois vai empatar 0-0 a Dume. Como é que foi vivido o pré-jogo, antes do último jogo, das meias finais, que é por parte do Brito, que tinha a vantagem de um golo e teria que ter um resultado, no mínimo, por aquilo que conseguiu, empatar ou vencer, e o Santa Eulália com um empate por 2-2 e a expectativa de chegar à final, dependendo sempre desse jogo, desse último jogo, a chegada à final, que é sempre um jogo em que todos os jogadores gostam de participar. Sim, esse facto, ou seja, nós tínhamos que eliminar os nossos adversários para alcançar a final, e foi dizendo isto ao longo da competição da taça, ou seja, na taça não há divisões, as equipas que íamos encarando e que íamos encontrando pela frente, todas mereceram o nosso respeito, porque é um jogo até chegar a uma meia final que depois é realizado em duas mãos. Mas tudo fizemos para alcançar a final, valorizámos sempre e respeitámos sempre o nosso adversário, mas tínhamos, desde a minha chegada à Santa Eulália, o objetivo era claro, era alcançar a final da taça e fazer a melhor classificação possível em termos de campeonato. Foi-nos possível tudo isso, acabámos de fazer uma época boa, posso considerar boa, e o facto de ter depois aqueles dois jogos na meia final, e falando propriamente dessa meia final, num jogo em que sabíamos que ia ser de grau de dificuldade elevado, como todos, e depois de alcançar o 2-2 na primeira mão em Sande,
em nossa casa tínhamos que fazer o nosso jogo e alcançar a vitória e que nos permitisse atingir a final. E foi isso que foi feito, num jogo bem conseguido da nossa equipe, numa equipa jovem, mas com muito querer, e isso é importante, a união do grupo, e quero também deixar uma palavra para eles, parabenizá-los por esse facto, por saber ouvir, isso é importante também, e ao mesmo tempo é um prémio mais que justo para eles. Estamos a falar de um plantel muito jovem, como disse, e muitos deles vão ter uma primeira estreia numa final, e isso para eles é muito gratificante, e só quero que eles desfrutem do jogo. É uma festa, desfrutar do jogo, naturalmente vamos à procura da vitória, mas isso é notório, e há que dar seguimento a isto, e depois o bola para a frente, como eu costumo dizer. Rui, como é que foi o Brito, sabendo que tinha que disputar umas meias finais com um adversário que tinha jogado 8 dias e 15 dias antes e que tinha sido derrotado? Foi difícil porque nós fizemos uma fase regular fantástica e depois tivemos uma final com o Domiense, que era uma equipa forte, e tivemos uma final na qual perdemos os 2 jogos, e a realidade é que depois de perdermos os 2 jogos tivemos ali uma semana um bocado difícil. Foi uma semana um bocado difícil, porque isto é tudo muito bonito quando ganhamos, mas depois perdemos e começámos a ver defeitos em tudo, defeitos no treinador, defeitos na equipa. Se calhar nós já não éramos tão bons como aquilo que dizíamos no início do ano, e se calhar aquilo que fizemos afinal não foi assim tão importante como as pessoas falam, e houve de facto muito ruído, mas nós também já estávamos preparados para isso e sabíamos que isso poderia acontecer, porque nós estávamos nas decisões, e em determinado momento dava a ideia que era preferível ter ficado em segundo ou em terceiro para não estarmos nas decisões, porque as pessoas não souberam lidar muito bem com a nossa derrota. Nós cá dentro conseguimos reagir a isso, o grupo foi mais uma vez resiliente, nós sabíamos disso, sabíamos também no nosso meio que se tivéssemos um jogo diferente e algumas competências daquela que falhámos, principalmente no primeiro jogo a níveis defensivos, que poderíamos ganhar ao Domiense, e creio que foi isso que fizemos. No primeiro jogo em casa foi um jogo muito bem conseguido da nossa equipa, peca um bocadinho por escasso o resultado de 1-0, e depois no segundo jogo a questão mental ajudou-nos, porque de facto, apesar de ser uma vantagem mínima, era uma vantagem bastante útil e bastante boa, com 2 equipas que eram muito desequilibradas, e creio que no global, quem viu os jogos, nós fomos uns justos vencedores e merecemos estar aqui na final. O Salto Laulia apura-se mais cedo que o Brito para a final, mais tempo para preparar essa mesma final. Alguma vantagem para o Filipe e alguma desvantagem para o Rui? Não vejo isso como uma vantagem, até porque tomaria eu estar no lugar do Rui, a ter essas mesmas finais, entre aspas, e também parabenizá-lo, aproveito isso mesmo, ainda que estamos aqui, quero parabenizar o Rui pelo excelente campeonato que fez e pelo mérito que teve em conduzir aquela equipa e atingir, para mim é campeão, isso bem a quem ver, o Brito foi campeão de série. Há que parabenizá-los por tal, não vamos estar aqui a olhar para uma situação de um jogo ou 2, porque isso é esquecer uma época e o que fica para trás, e o Brito foi a equipa mais competente, foi a equipa que mais mostrou capacidade para atingir o primeiro lugar, e a prova disso é que o assegurou. Portanto, parabéns ao Rui, parabéns a toda a estrutura. Quanto ao facto de estarmos à espera do Brito, para mim é ótimo num registro de que tinha vencido o meu jogo, certamente. Mas não quero olhar isso como uma mais-valia, até porque se calhar às vezes, jogarmos semana a semana, se calhar às vezes até é vantajoso. Isso é uma incógnita. É certo que temos vindo a preparar o jogo de forma calma, tranquila. Mais atempada. Mais tranquila, também recuperar alguns toques também é importante. E como digo, dentro de uma equipa com um querer enorme, tentar fazer aqui uma gracinha. É para isso que cá estamos. Trabalhamos para isso e depois o futuro dirá. Sabemos que a dificuldade vai ser grande para ambas as partes, estamos a falar de um jogo, é uma final, é um jogo. Sabemos e reconhecemos o valor do nosso adversário, Brito Sport Clube, mas cá estamos com as nossas armas, com as nossas ambições também, e queremos naturalmente ganhar a taça. Rui, gostaria de ter mais tempo para preparar esta final, até depois de um jogo desgastante como foi aquele em Dume. Sim, mais algum tempo para preparar, se calhar um ou outro toque, algumas lesões, mas a realidade é que também já estamos numa fase da época longa e o cansaço começa a acumular, e para nós acaba por ser um bocado vantajoso chegarmos a esta final depois de termos 4 finais, porque se nós nos tínhamos que preparar em níveis mentais para uma final destas, os jogos que tivemos com o Domiense
foi isso mesmo, foram 4 finais, quem assistiu aos jogos sabe disso, foi muito difícil para nós, foi muito difícil para eles, muitas guerras, muitas lutas, foi um jogo de facto de 2 campeões de série, e ainda bem que assim foi. Precisar de mais tempo só mesmo nas questões das lesões, porque não existiu melhor preparação do que estes 4 jogos para uma final como esta. Pedro, no final do jogo do Belenenses, o Rui disse que o Santa Eulália foi a única equipa que tirou pontos ao Brito Em casa. Isso poderá ter alguma importância? Eu acho que não. Acho que é um jogo totalmente diferente. Acho que não vai ter nada a ver com os jogos do campeonato. A pressão é totalmente diferente. Eu acredito que vai estar um estádio com uma massa adepta fantástica, não só do nosso lado, como também do Santa Eulália. E depois eu acredito que também que a maneira como se sente o jogo seja diferente. Os jogadores têm que estar tranquilos. Não é um jogo de vida ou de morte, é uma final. Vai haver uma equipa que vai ganhar, outra que vai perder, mas tenho a certeza absoluta que os 22 que vão entrar logo no início vão deixar aí a vida, bem como toda a gente. Agora, saímos de consciência tranquila depois do jogo, aconteça o que acontecer, e sim, sem dúvida vai ser uma grande final. Filipe, a pergunta é a mesma. Sabendo que foi a única equipa que tirou pontos ao Brito em Brito, isso pode ser usado como motivação da equipa? É assim, não vejo isso por esse prisma. O Rui falou muito bem. São jogos completamente diferentes. Neste momento estamos e deparamos com uma final. É um jogo que ficará decidido num campeonato, em pontos, é uma maratona, digamos assim. Neste momento não, neste momento é um jogo, é uma final. Olhamos para o Brito com um respeito enorme, por si só, isso já é suficiente. Porquê? Porque foram os campeões, como disse, ganharam e bem, e nós fizemos a nossa campanha enquanto campeonato e olhamos para este jogo como premiar uma época. Eu considero este jogo, ou seja, o premiar a nossa época, pelo facto de ficarmos em 5º lugar, pronto, asseguramos o 5º lugar, ficámos no top 5, numa época desgastante, difícil, mas ao mesmo tempo eu acho, e tenho dito isso aos meus jogadores, acho que será um prémio para eles, ou seja, para eles, para nós, para toda a gente, para a envolvência do clube, para a estrutura do clube, porque no fundo é o fechar uma época com um troféu. Se for possível, muito bem, se não for, temos que olhar para o futuro, temos que, como eu disse, bola para a frente. Ao virar da esquina está aí a nossa oportunidade novamente, e é assim que temos que olhar para o futebol. Não podemos olhar para o futebol de outra forma, senão para vivê-lo, sentir a paixão do mesmo. Para nós já vai ser gratificante, nós treinadores, jogadores, ver aqui uma moldura humana enorme, isso vai ser notório, e para eles, jogadores, sentir-se num registro profissional, tal como nós, isso para mim já é uma vitória. Claro que toda a gente quer vencê-la, um vai ser o vencedor, e se formos nós, ótimo. Se não formos, quero parabenizar o meu adversário, foram mais competentes que eu, e é isso que eu me quero agarrar, mostrando competência e ganhando. Só temos que estar aqui e aplaudir, porque o futebol é isto. Uma pergunta para os dois, um jogo no estádio da Primeira Liga, provavelmente ou quase de certeza com muita gente nas bancadas, a equipa que lidar melhor com a ansiedade poderá sair daqui a vencedora? Sim, claro que isso são aspectos importantes e o detalhe fará toda a diferença. O detalhe, o pormenor, marcará a diferença, e o jogador, no seu perfeito juízo, digamos assim. Claro que isto em termos emocionais vai ser fundamental, controlar muito bem as emoções, estarem super tranquilos, mas há uma coisa que eu digo sempre: eu gosto que os meus jogadores sejam aguerridos, que deem o máximo, e nós utilizamos isto um termo futebolístico, que deem a vida em campo. Mas acima de tudo desfrutar do jogo. Eles apenas têm que desfrutar do jogo. Nós não estamos em guerra, nós estamos aqui numa situação de pleno conforto, onde vamos ter uma moldura humana, como disse, a bater-nos palmas, ou não, mas no fundo é chamativo para nós também, e isso é gratificante por si só. Atendendo e fechando aqui ou levando aqui para outros caminhos, nós vemos o nosso mundo de tal forma perdido, que eu só tenho agarrar neste privilégio de estar aqui presente e marcar uma presença numa final e olhar para isto com bons olhos, porque há tanta miséria, tanta pobreza por este mundo fora, que não seria de esperar. Eu já sou premiado, e penso que o Rui também é da minha opinião, nós já somos uns premiados, uns privilegiados por estar aqui, e garantir essa mesma final, estar aqui nesta mesma sexta-feira, com toda esta envolvência, para nós já é um troféu. Agora vamos juntar o útil ao agradável, vamos agarrar no troféu e levá-lo para casa. Pronto.
É um bocado isto. Rui. Sim, a questão mental é importante, mas já referimos isso. Eu acho que os jogadores têm que estar tranquilos, porque aconteça o que acontecer, os jogadores erram e os jogadores das distritais se calhar erram mais um bocadinho, porque é perfeitamente normal. A vida do jogador da distrital é diferente de um jogador profissional. E nós constantemente na televisão vimos campos destes com jogadores profissionais a errar. Por isso nós só temos que estar tranquilos, fazer aquilo que sabemos, por isso a questão da pressão é de facto importante, mas os jogadores só têm que se libertar. Bem como aos treinadores, eu também tenho que admitir que antes dos jogos fico sempre nervoso, em todos os jogos, mas é a minha maneira de estar, não é por ter medo ou menos medo. A questão mental às vezes do treinador também é importante, porque aquilo que nós passamos para dentro é muito importante, porque como somos líderes às vezes a mensagem passa, outras vezes não passa, convém estarmos calmos, por isso é um bocado como o Gonçalo disse, só temos que desfrutar do dia e estar super tranquilos, porque independentemente do que acontecer, a vida continua e quem me conhece sabe que eu não gosto de perder, mas também não lido muito mal com a derrota, porque normalmente preparo-me sempre depois da derrota para o que vem aí, e foi isso que fiz em toda a minha vida, não só no futebol, mas também na minha vida privada. Já tive muitas derrotas e provavelmente vou continuar a ter, por isso se ela acontecer na sexta-feira, faço exatamente como fiz com a derrota do campeonato, que foi bastante penosa, é continuar a trabalhar, a acreditar no processo e melhorar, porque eu tenho que melhorar todos os dias. O Filipe já deve ter trabalhado com a equipa esta semana, o Rui, segundo eu sei, depois do jogo de Duma ainda não reuniu as tropas, Sim, até porque houve o torneio em Brito que deu muito que fazer aos jogadores, vai encontrá-los hoje pela primeira vez. Sim, diga-nos lá, o que é que nos vai dizer? Vou encontrá-los hoje pela primeira vez, nós falámos um bocadinho depois do fim do jogo lá, tivemos a viagem também, e depois temos sempre um sítio no fim onde nos reunimos sempre para comer alguma coisa, há sempre uma conversa. Mais uma conversa do que café, do que propriamente uma conversa treinador e jogadores, mas não há muito a dizer, os jogadores só têm que estar motivados. Filipe, como é que tem sido a semana de trabalho? Sim, uma semana normal, ou seja, quero levá-los sempre para a tranquilidade e pensar que será apenas um jogo e olharem para isso desta forma, até porque tenho e acho que devo ter algum cuidado pelo facto de serem muito jovens e muitos deles nunca andaram num registro elevado, e também quero ter essa sensibilidade, eu falo para eles muitas das vezes como se fossem filhos, ou seja, no intuito de olharem para aquilo como um desafio que vai ser uma prova, é quase como chegarmos e andarmos na escola durante um ano e temos o exame final na parte final, e eu quero que eles se sintam preparados, e na minha ótica eles estão preparados para o jogo. E depois é desfrutar do jogo com muita calma, com o máximo de discernimento, com aquela tomada de decisão mais apurada possível e tentar fazer aqui um brilharete, que sabemos perfeitamente que o CCD, vencendo a taça, é um brilharete, e é isso que temos que nos ajustar, ou seja, ir à procura do erro dos nossos adversários, estamos também a trabalhar nisso, que são poucos, tentar explorar ao máximo aquelas lacunas que possam existir do outro lado, que, como disse, são poucas, é uma equipa bem trabalhada, é uma equipa rotinada, mas nós cá estamos, tentar explorar os aspectos menos bons, mas o grande foco, e passo por dizer, o foco somos nós. O foco, eu olho sempre para a minha equipa de forma a que possa crescer em determinados aspectos, quer num processo ofensivo ou defensivo, mas pronto, não quero entrar muito nesses aspectos, mas o foco são sempre os meus jogadores, a forma como eu quero que eles trabalhem, o desempenho que eu quero que eles tenham, e isso sim, é isso que eu me agarro, é trabalhar esses momentos para que depois no jogo possam pôr em prática e, como disse, desfrutem, não pensem noutra coisa senão pisar aquele relevado e olharem para a baliza do adversário, é ali que eu tenho que chegar. E acima de tudo, desfrutar o jogo, e é um prazer estar aqui, sem dúvida. Já tivemos finais em Barcelos, já tivemos em Faf, já tivemos em Vizela, em vários campos do distrito de Braga. Parece-vos que a escolha deste palco para a final entre o Brito e o Santa Lara foi uma escolha feliz? Sim, a escolha do estádio torna-se um bocadinho relativa. Claro que temos aqui as nossas tendências, como é natural, mas o facto de já estar num palco de Primeira Liga, salvo seja, mas num campo que nos permite e tem condições para tal, relva natural, um estádio belíssimo, e também parabenizar a Gentes de Moreira, que realmente tem aqui um estádio com extremas condições para este tipo de provas, e não só, a prova disso é que andam em campeonatos profissionais, e ao mesmo tempo o facto de fazerem aqui a festa da taça, e apenas é
É desfrutar, como eu disse. Podia ser em Guimarães, podia ser em Barcelos, podia ser aqui, podia ser em Vizela. Pá, foi cá, estamos cá. O mais importante era cá estar. Nós marcámos presença e olhamos apenas só para o jogo e tudo o resto vai ficar a partir de quando pisamos aqui o relevado, tudo fica para trás. É Rui. Sim, eu penso da mesma maneira, é um bocadinho irrelevante o campo, obviamente que quanto melhores condições tiver, melhor para nós, acaba por ser perto de casa também facilita um bocadinho, mas era irrelevante, é um bocado como o Gonçalo disse, era importante cá estar, todos os campos da final da taça têm sido grandes campos, é o viver um dia como se fôssemos profissionais, de outra maneira, viver um bocadinho de outra forma e gozar o dia de maneira diferente e fazer disto aquilo que é, uma festa. Novamente a pergunta para os dois, finais, que memórias é que têm de momentos importantes, de finais importantes? De finais não tenho nenhuma, é o único troféu desta divisão que me falta, é o único, de resto tenho É uma direta ao Filipe? Não, é o único que não tenho, falta-me conquistar este, o máximo que cheguei foi foi às meias finais, pronto, tenho alguma ligação, como quase toda a gente sabe, ao Turcatense, que estive lá muitos anos e nos anos fantásticos que lá vivemos conseguimos conquistar os outros troféus, eu era adjunto, como principal não tenho conquistado o troféu da minha série, que fui campeão de série. De resto, falta-me este, não tenho assim grandes memórias disto, tenho memórias de grandes momentos, mas tenho memórias de grandes momentos ainda a esta época, por isso não vale a pena estarmos a falar desses momentos, porque de facto mesmo nesta época ainda tenho grandes momentos, mas sim os momentos muito importantes que tive, passei-os em São Trocato e falta-me esta medalha para fazer a totalidade da distrital. Bem, a questão é... Não gosto muito de falar desta questão, acredito, por uma razão simples, o facto de ter Mas agora estado... vai ter que ser. Sim, e abordo isto como uma aprendizagem, e tudo que eu vou falar foi mesmo uma aprendizagem, que eu considero todas os resultados menos bons, que eu considero isso, não gosto de utilizar muito o termo derrota, passo a citá-lo, mas resultados menos bons, e foi a final que acabo por não conseguir vencê-la, é uma verdade, e penso que foi há 5 anos atrás, por Dave Esposendo. E pronto, ficou aquela aprendizagem, que eu considero aprendizagem, e no final, claro que nós olhámos para aquilo e pá, tinha o pássaro na mão e fugiu-nos, mas faz parte, é porque não tinha que ser. Eu olho sempre para a vida com este otimismo, de forma positiva, é porque não tinha que ser. Se calhar eu já pensava que, e não tenho vergonha de assumi-lo, e digo isto publicamente, se calhar já pensava que era treinador e que ainda estava a nascer, e nós temos que olhar um bocadinho para trás, e se calhar estes 6, 7 anos como treinador agora, estão-me a dar alguma bagagem mais que era necessária, que eu não tinha na altura, no qual eu não sei nada ainda, atenção, mas naquela altura eu já pensava que era um bicho-papão, ou seja, que no meu primeiro ano subi a divisão, fui campeão, no segundo ano tenho uma final da taça e isto ia ser um mar de rosas. E não é assim, o futebol tem estas dificuldades também, tem estes lados que nos obrigam a procurar novos caminhos, e foi um bocadinho isso. Foi, não estás preparado, tiveste aqui uma amostra, olha para a vida de outra forma e trabalha muito, porque tu ainda és muito verdinho. No fundo eu quis-me agarrar a isto. Claro que olho para esta final diferente, de forma diferente, olho, é uma verdade, até porque nós começámos a ficar um bocadinho escaldados, mas não vou fazer disto um dilema, um problema, se não tiver o resultado que pretendo naturalmente, e vou olhar assim, porque para mais uma aprendizagem, apenas isso. Opa, eu não vou fugir à minha verdade, eu penso em vencê-la, como certamente o Rui também pensa, e toda a gente que defende os seus interesses o pensam da mesma forma. Eu não fujo à regra, eu quero muito vencer esta taça. Pá, se não nos for possível, é porque o adversário foi melhor, é porque eu não estive bem, e quero olhar depois para a envolvência de tudo, e pá, podemos corrigir isto, podemos melhorar aqui, e isto é que nos vai dando aquela bagagem para amanhã estarmos mais bem preparados. Espero estar bem preparado na próxima sexta-feira, se assim não for, parabenizar, só tenho que fazê-lo. Estamos a chegar ao fim, mas ainda há 2 questões que eu vos quero colocar. A primeira a sério, a outra um pouco mais a brincar, embora seja séria. Sabendo que o Brito e que o Santa Eulália são 2 clubes importantes da Associação de Futebol de Braga, com 2 massas associativas muito fervorosas, que apelo é que vocês fazem aos vossos adeptos e que importância é que eles poderão ter
numa vitória no próximo jogo? A importância tiveram no percurso até aqui, não é só a importância que poderão ter numa vitória na sexta-feira. Fazer um apelo, sinceramente não preciso de fazer grande apelo às massas de Brito, quem conhece sabe como é, a Vila mobiliza-se por causa daquele clube, quem esteve lá este fim de semana com um grande torneio também viu isso, viu gente do clube, jogadores, tudo a apoiar e tudo a ajudar no torneio, por isso a importância será a mesma que tiveram durante o ano, na derrota e nas vitórias. Nós fomos acarinhados muitas vezes criticados, faz parte do futebol, mas a realidade é que eles estiveram sempre lá e tenho a certeza absoluta que sexta-feira vão estar aqui num número muito elevado. Sim, deixo uma palavra clara aos adeptos. É um repto, ou seja, a todos os eulalenses ou a todos os vizelenses, e em geral, o público em geral, que compareça, que venham ver a festa da taça, 2 grandes clubes a disputar uma final, que neste caso conseguem chegar com todo o mérito, lá está, a uma final, e que vão representar a associação nesta mesma sexta-feira, nesta mesma final. E o apelo é o de sempre, é que compareçam. Nós gostamos de ver as bancadas preenchidas, com uma boa moldura humana. Não será tão importante pedir-lhes, porque eles, de uma forma natural, eles vêm. E há que festejar, há que parabenizar, há que ver estas bancadas repletas, e isso é o futebol, é a festa, simplesmente isto. E a última pergunta, mais difícil, prognósticos. Sim, é um dilema, mas estamos aqui a conversar, é uma conversa aberta, isto é toda saudável, como é lógico. Eu vou ganhar. Eu vou fazer tudo para ganhar, eu digo vou ganhar, mas eu vou fazer tudo para ganhar. O Rui certamente vai dizê-lo, mas já vai ter a oportunidade de o fazer. Opa, sabemos das dificuldades, como é lógico, eu digo sempre isto. Eu já olho para as coisas, estou a olhar de forma diferente. Eu quero e respeito muito o meu adversário, o meu colega de posto, digamos assim. Mas eu não vou virar a cara à luta, não faz parte, não sou assim. O meu ADN é mesmo este, é guerreiro. Eu cresci na dificuldade. E se cresci na dificuldade, eu estou preparado para estas guerras. Estas guerras saudáveis, que eu falo sempre guerras do ponto de vista futebolístico. Eu cresci no meio do nada e ando no meio do nada, e estes prémios acabo por procurá-los, mas muito derivado da minha resiliência. Sou um indivíduo muito resiliente e quero ao máximo desfrutar do jogo. Queria, acima de tudo, parabenizar toda a gente pelo sucesso do clube, pelo nosso sucesso, pelo meu sucesso. Opa, pronto, mas isto é um bocado relativo. Acima de tudo, olha, um grande jogo, que esteja reunida todas as condições para que seja um bom jogo, em que ambas as partes se deem muito bem, que isso é fundamental hoje no futebol, e um apelo à não violência, digamos assim, também, porque não faz parte. Eu quero é que toda a gente se divirta, toda a gente olhe para isto como um dia diferente. Até porque é a festa do futebol. Um dia bonito, um dia onde as famílias vêm ver os seus familiares, como é lógico, e acima de tudo, lá está, eu estou sempre a utilizar, desfrutem, não me canso de dizer, é mesmo isso. A oportunidade que tive, como disse, há 5 anos atrás, sensivelmente, foi um bocadinho isso, foi chegar ao estádio, olhar para aquela envolvência e perceber que realmente aquele era um prémio de uma época, e assim foi. O resultado não foi o melhor, mas isso já ficou para trás, ficam sempre essas boas memórias, que é o quê? Que é o futebol, e o futebol é qualquer coisa de espetacular, simples. Arroz. Olha, eu ganhar já não vou, porque o Gonça disse primeiro que ia ganhar, por isso vai ser pode difícil. Ganhar um, não é? Só vai ganhar um. Agora, aquilo que nós queremos, também importante, é manter a nossa ideia de jogo, manter a nossa filosofia. E aquilo que nós nos propusemos este ano, e não foi fácil, agora dá a ideia que foi tudo muito fácil, porque nós ganhamos com alguns pontos de vantagem, mas é que a vitória fosse uma consequência do nosso jogo, e que a equipa do Brito fosse uma equipa que jogasse bom futebol, à minha imagem, que não é só o bom futebol, mas que algumas coisas que nós traduzimos durante a semana passámos para o fim de semana. Por isso, aquilo que se passou durante o ano, principalmente na fase regular, foi isso. Foram poucos os adversários que se superiorizaram perante nós, e por isso nós, quando ganhamos, merecemos fazê-lo. Por isso, aquilo que eu espero na sexta-feira é exatamente isso, é que se merecer ganhar, e se o meu jogo for metido nesta relva, que nós possamos ganhar. E se formos uma equipa pior, então provavelmente vamos perder. Isso para mim é muito importante. A nossa ideia
também ser clarificada dentro do terreno de jogo. Foi isso que nós batemos. Se calhar se abordássemos alguns jogos de maneira diferente, poderíamos ter ganho ou não, mas nunca perdemos a nossa identidade. Essa foi a realidade e sexta-feira é isso que queremos. Queremos um futebol positivo, um futebol alegre, como a Gonça diz, é uma festa, temos que nos divertir. Obviamente que depois do apito soar nós não somos inimigos, mas somos adversários. E queremos ser competentes nos nossos jogos. Para mim é o mais importante. Se o formos competentes no nosso jogo, tenho a certeza absoluta que podemos ganhar. Não podemos ter muitos erros, porque, como disse também, a equipa do Santa Eulállia foi a única equipa que nos roubou pontos. E é uma final, é diferente, ninguém quer perder, mas como disse, é muito importante também para nós enquanto treinador que um bocadinho daquilo que fizemos durante o ano, nesta final que provavelmente vem muita gente do futebol, muitos agentes esportivos, até gente que vem porque vem ver duas equipas, até à procura de novos talentos, não só no banco, mas principalmente dos jogadores, porque eles é que são as estrelas, que nós possamos ter a mesma ideia e a alegria que tivemos e o nosso futebol atrativo e ofensivo que nos caracterizou durante o ano. O Rui não quer perder, o Filipe também não quer perder e eu de certeza não vou perder a oportunidade de estar presente no sábado, na próxima sexta-feira, do jogo entre o Santa Eulállia e o Brito Sport Clube. Foram estes dois senhores do futebol regional, são estes os dois treinadores das equipas finalistas, com este fair play, com este discurso positivo, um apelo às massas associativas. Olhem para aquilo que estes homens aqui disseram e façam da festa do futebol distrital uma verdadeira festa. Obrigado aos dois. Acabei bem.